vocês? Eu sou o Toninho. Hoje nós estamos no canal 48.1 UHF, a nossa TV Sol de Indaiatuba, levando as informações e entretenimento. O nosso convidado de honra já se encontra por aqui, né, Babi? E hoje é um dia todo especial. Tudo bem, Babi? É isso mesmo, Toninho. Nós estamos no canal 48.1 UHF, a sua TV Sol de Indaiatuba. Meu nome é Babi Carneiro. Nós estamos no programa Frente a Frente com o Toninho e a Babi. E é um prazer imenso, nós estamos realmente com o nosso convidado aqui. Uma pessoa ímpar, realmente. Eu tenho muito sentimento pelo Reinaldo, ele sabe disso. Vou pedir para ele, não é necessário, mas para que ele se apresente para nós, por favor. Tudo bem, Reinaldo? Boa noite. Seja bem-vindo. Nossa, muito honra pra nós. bem-vindo à nossa bancada do nosso programa. Por favor, queira se apresentar para os nossos telespectadores. Babi, Toninho, Opa. acho que as pessoas aqui da Indaiatuba, acho que os que não conhecem já ouviu falar, né? Sim, E a gente tem uma história aqui na cidade, começamos como vereador, 4 vezes prefeito, deputado federal, sempre apoiei os candidatos aí para dar continuidade que está acontecendo e a cidade tem aí permanecendo aí com a sua qualidade de vida e isso aí é um prazer para a gente. sim. Que maravilha, né, Posso Babi? começar? Opa! Tá certo. Como surgiu, porque assim, nós queremos saber da vida do Reinaldo, de tudo um pouco, né? Uma pessoa interessantíssima. Reinaldo, como que surgiu seu interesse pela política e especificamente pela gestão pública em Indaiatuba? Então, na verdade, a gente cresci no mundo empresarial, né? Meu pai, meu tio, e quem me colocou na política foi meu tio. Meu tio foi vereador, Henrique Lopes Cruz, foi secretário municipal de esportes, né? E na verdade eu era um cabo eleitoral. Daí ele resolveu de não ser candidato. Ele falou, não, Reinaldo, você vai ser candidato a vereador? Eu falei, não, ele falou, não, vai ser. E meu pai sempre foi contra a política. Até hoje meu pai não é muito a favor da política. Puxa vida. Mas eu acabei sendo candidato, me elegi, né? Na sequência, já depois de 2 anos, de última hora, Francisco Rossi, que era amigo da gente, foi candidato a governador. Ele falou, Reinaldo, preciso de ajuda, vamos junto. Ele era mais amigo do meu tio. Ele falou, sai candidato a deputado. Faltou 4.000 votos para me eleger. Fiquei primeiro suplente do PDT na época. E depois, na sequência, já me elegi prefeito, tomei o gosto, né, e apliquei o que eu já sabia em termos de gestão, consegui montar uma excelente equipe e conseguimos fazer uma diferença muito grande na cidade de Indaiatuba. Que bacana, interessante, né? Isso é muito bom. A gente fica muito feliz, Reinaldo, de receber aqui na bancada do Frente a Frente com o Toninho. É uma honra para nós, né? Eu acho que todo entrevistador tem o sonho de trazer a pessoa uma das pessoas mais importantes de Indaiatuba, e isso é muito bacana. E a Babi vai fazer umas perguntas mais simples e eu vou apertar um pouco mais, porque eu já tenho os ossos duros. É isso aí. O Reinaldo, viver em Indaiatuba hoje, o custo de vida está muito alto. Você dá esse mérito a quem? Por que o custo de vida em Indaiatuba está muito alto? Olha, na verdade, tem uma distorção do custo de vida, né? Porque se for no mercado aqui em Indaiatuba, se for mercado em Salto, se for mercado em Campinas, é o mesmo preço das coisas. Se você falar que o custo de vida aqui é mais caro para você morar, para pagar aluguel, é mais caro. Mas se você pagar, tu falou IPTU, Vinhedo é mais caro que Indaiatuba, Baixada Santista inteira é mais cara que Indaiatuba, enfim. O que eu posso dizer é que quando a gente fala em custo de vida, que a turma fala, não, é caro lá. Caro aqui é o aluguel. Mas você paga um aluguel aqui e o que a cidade te oferece. Então, eu acredito, por aquilo que ela oferece e pela demanda que tem, o aluguel é um pouquinho mais salgado que qualquer outro lugar. Às vezes tem gente que paga um aluguel em Salto para vir trabalhar em Indaiatuba, né? Mas do restante, eu acho que o custo do dia a dia para as pessoas que buscam... você sabe, Toninho, você é comerciante, quando a gente está em qualquer área que a gente possa falar, os preços variam muito. Então, se você falar assim, eu quero comprar no Pão de Açúcar, vou dar um exemplo aqui, não que ele seja caro, Sim, sim. é o que veio na minha cabeça agora. Mas se você for procurar, às vezes, um outro mercado, a diferença
pode Isso ter é uma fato. diferença boa, né? Então, daí você vai falar essa diferença. Daí de entrar em um e entrar no outro também tem diferença. Uhum. Então, eu acho que aquele que busca viver assim, num padrão que dê para viver fora o aluguel, eu acho que é igual a qualquer outra cidade. É a mesma coisa em Brasília. Eu morei lá 2 anos, que eu fui deputado federal. Dependendo onde você ia almoçar, vou dar um exemplo da época, custava R$ 150. Se você saísse daquele grande centro, custava 50, né? Então, aqui em Indaiatuba também é mais ou menos isso. Então, quando você fala, mas o custo de vida é o aluguel. Mas o aluguel te proporciona uma saúde boa, a cidade, segunda vez eleita a melhor do Brasil em segurança, tem qualidade de vida, né? Oferece escolas, oferece creche, né? Tem pessoas que mudaram aqui para Indaiatuba, e eu vou falar aqui, nós temos um trabalho desde da minha época, e foi só aumentando a qualidade desse trabalho sobre o autismo. Se a gente falar hoje, eu acredito que uma metade das pessoas que hoje são assistidas pela prefeitura veio de fora pelo atendimento do autismo. Tem uma demanda em atender, depois da pandemia aumentou muito? Lógico que tem. Mas aonde tem melhor que Indaiatuba? Né? Então eu questiono. Não tem tudo o que dá para fazer. Mas aonde tem melhor? Eu citei um item agora que hoje qual é o problema do Brasil, não é de Indaiatuba? Aonde estão essas pessoas qualificadas para tratar essas pessoas? Porque até um certo nível, tudo bem, tem aí as pessoas preparadas, mas dali para frente. Então, hoje, falta mão de obra qualificada no Brasil para trabalhar com autista. Então, é uma dificuldade que tem uma demanda, tem uma exigência, mas aonde buscar esse profissional? Eu quero que as pessoas indiquem, não para mim, mas para o prefeito, aonde buscar esse profissional para atender essa demanda. Então, tem certas situações que a oposição, entre aspas, que chega em época eleitoral, tá a demanda, mas tá bom, então traz aqui para mim, onde tem um profissional para a gente fazer aqui. Problema salarial. Não, paga, não tem problema. Mas aonde buscar? Então, hoje, nesse item que eu toquei no assunto aqui, e tem muitos outros, tá difícil achar essa mão de obra qualificada, que é um assunto bastante novo também. Sim. Tá certo. Pegando como a Bárbara, a Babi Carneiro, sempre costuma falar o jargão aqui do nosso querido ex-prefeito Reinaldo Nogueira, o senhor falou, então, na questão de falta de profissional, na questão de autismo. Nós temos um problema em Indaiatuba sobre fibromialgia. O senhor deve ter falado, deve ter ouvido algo sobre essa síndrome. E nós estamos com uma fila muito grande para marcação de reumatologista. Só temos uma reumatologista na cidade. Dermatologista. Reumatologista. Reumatologista. Só temos uma, outra foi contratada, parece que ainda não assumiu ainda por conta dos trâmites que são necessários, mas parece que até o ano que vem ela vai assumir. Mas eu pergunto para o senhor, logicamente que o senhor não tem nada a ver com esse problema, eu quero saber quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou na sua gestão, na questão da saúde, educação, infraestrutura ou finanças, né? E como que o senhor conseguiu superar essas dificuldades da sua gestão? Como que o senhor... Olha, tudo na vida é gestão. Estou falando que é gestão. Né? Nós começamos a administração, a prefeitura não tinha crédito para nada, o hospital, a véspera de sofrer uma intervenção, não tinha uma viatura em andamento, não tinha uma máquina, não tinha um caminhão, não tinha nada. Então, no primeiro, eu falo assim, no setor de manutenção, meu pai sempre trabalhou com máquina e caminhão, a gente prestava máquina e caminhão para a prefeitura trabalhar. Não tinha ambulância para levar a gente para a Unicamp PUC. As vans que eu usei para a campanha, que eram nossas particulares, eu coloquei à disposição da prefeitura para estar levando. Isso tudo no começo já de gestão. Né? Nós tínhamos um déficit de 11 milhões de reais, que esse déficit só foi suprido no ano de 2000, que foi a partir do ano 2000 que criou-se uma das melhores leis que eu achei no Brasil, que é a lei da responsabilidade fiscal. Você não pode gastar mais do que arrecada. Então, a gestão fez com que nós tirássemos Indaiatuba daquele caos que estava, energia cortada.
no Serviço Urbano e Obra, onde era a secretaria lá, com a energia cortada. Né? Então, na verdade, na véspera de assumir, eu estava muito assustado, porque eu falei assim, da onde a gente vai buscar? Sim. E a gente conseguiu fazer uma aerofotogrametria na cidade para buscar aquelas pessoas que não pagavam o IPTU, tinha pagado o IPTU do terreno, mas a casa dele estava sem habites, sem nada. Então, essa aerofotogrametria gerou uma receita bastante grande, não só para o IPTU, mas também para o ISS, que conseguiu, com essas receitas, nós conseguimos praticamente sanar. Estou dando aqui um resumo muito resumido. Né? Conseguimos sanar. A partir dali, nós tínhamos que ter o acesso ao governo. Né? Então, a gente conseguiu um relacionamento com o governo estadual e federal, que nós conseguimos muitos recursos para a nossa cidade, que ajudou muito no nosso orçamento. Esse aí é um breve resumo, que o Toninho falou que era para mim não falar muito. Então, não, sim. É um assunto, essa pergunta é uma pergunta de mais de 40 minutos de resposta. Mas eu fiz aí um briefing para vocês sentirem como que foi a entrada minha no poder público. Só que a gente sempre gostou de desafio. Minha família sempre gostou de desafio, eu também sempre gostei de desafio. E esse desafio foi tão grande que me motivou ainda mais estar me envolvendo dentro da política. Né? Tanto é que eu acredito que a gente deixou uma marca histórica em todos os sentidos da nossa cidade. Sim. Reinaldo, vamos falar um pouquinho de mobilidade urbana. Hoje, Indaiatuba cresceu e junto veio os gargalos, né? E a gente tem um problema de fluxo de veículo muito grande. E em alguns pontos é muito criticado que a gente vê aonde ali está marcando 60, de repente tem um radar a 40, isso há muitas críticas. Na sua visão, o que dá para fazer para melhorar? Inclusive, uma crítica muito grande em relação ao atual prefeito é que ele colocou radares com inteligência artificial quase em todo lugar a gente vê um radar. É uma coisa muito... Inclusive, a gente sempre fala muito que isso não ajuda, né? Tá? E a gente não vê em lugar nenhum conflito falando porque o que diz o Código de Trânsito, né? Que tem que voltar em forma de educação de trânsito. Então, a gente tem criticado muito, batido muito, a gente sabe que eu estou falando na terceira pessoa, o que fazer para dar uma solução sobre esse problema. Bom, a mobilidade é um problema em toda a cidade em crescimento. Sim. Hoje foi criada a secretaria, nós estamos com um novo secretário que já está aparecendo algumas coisas, ele como atuante, como secretário. Na mobilidade urbana, quando você falou do radar, isso eu já até passei para ele, passei para o prefeito, né? E no semáforo, porque se a avenida está 60 por hora, o semáforo está verde, você tem que passar 60 por hora, 50. Correto. E tem lá um radar. Mas o que eu sei foi colocado, acho que 2 nessa gestão de radares. Muitos outros é controlador de velocidade, mas não multa. Né? Então, todas aquelas placas eletrônicas, nenhuma delas multam. Tem muitas câmaras que as pessoas acham que é câmaras para multar, mas é câmara de monitoramento da segurança. Então, essa é uma questão. Já está tendo várias atuações em várias ruas, mudança de mão, recapeamento, que ajuda muito também, que tem uma reclamação bastante grande, mas a atuação está muito forte nesse sentido. Eu participei dos estudos dos 7 viadutos que devem acontecer no decorrer aí da administração. O prefeito tem trabalhado e eu tenho ajudado no que eu posso, dentro do meu conhecimento, para buscar recursos para que isso aconteça, né, que nem um viaduto ali no Objetivo, que já tinha projeto até desde a minha época, ali na Padaria Suíça, ali na Guarda Municipal com a Ário Barnabé, lá em cima no Habib's com a Paula Leite e com a Ário Barnabé. Nós temos aqui em frente ao Pastel da Feira. Enfim, tem já não executado, já tem planejado o projeto arquitetônico de como fazer. Isso aí eu participei das reuniões, dei meus palpites, praticamente isso aí está pronto, que logo deve sair a licitação para poder fazer a construção desses viadutos e alguns gargalos da cidade. Por exemplo, esse mês de férias, está uma delícia andar na cidade. Qual lugar que tem trânsito hoje nesse período de férias, né? Até hoje eu fui com a minha professora de Pilates cedo, que sempre eu falei assim, nossa, fui ontem e hoje.
com a Grace. E ela, eu até comentei com ela, falei assim, nossa, tá uma delícia andar, porque o trajeto que eu pego 2 escolas no caminho. Sem Aí é- trânsito algum. Então a gente vê, você vai em São Paulo agora no período de férias, tá uma delícia andar em São Paulo. E eu odeio São Paulo, mas eu tive lá semana passada, numa reunião inclusive com o Caiado e com o Kassab. No horário que eu saí daqui 5 horas da tarde. A reunião era 7. Eu cheguei lá às 6h20. Você é né? muito pontual, né, Reinaldo? Você é muito pontual. Não, mas por causa eu saí antes, imaginando o trânsito, Sim. né? E não peguei trânsito. Então, agora, na época de férias, realmente você vê esse impacto aí. Mas a solução não sai do dia para a noite. A solução sai que já existe esse planejamento, que eu participei dele, para que isso pudesse ter um segmento. Nós temos um secretário que realmente está começando a mostrar serviço, está começando a chegar equipamentos para que ele possa fazer pequenas obras aonde tem hoje algum gargalo, mas precisa trabalhar junto com obras, e está chegando alguns equipamentos já para ele, né? A prefeitura, o poder, vou falar do poder público, quando vai comprar alguma coisa, tem muitos entraves, né? E agora que está chegando os equipamentos para ele. Então, eu acredito que a hora que ele tiver com todos os equipamentos em mão, a coisa vai render muito mais. Mas hoje já começou a aparecer algumas ações da mobilidade urbana. Tá certo. A gente Isso é vai para os bom. comerciais e volta já já. Bem-vindo a Guirado Poços Artesianos e Caixas d'Água. Com sede em Indaiatuba, São Paulo, há mais de 30 anos, somos especialistas em soluções para captação e armazenamento de água. Nosso carro-chefe é a perfuração de poços artesianos profundos a partir de 60 metros, atendendo residências, fazendas, indústrias e muito mais. Com tecnologia de ponta e uma equipe qualificada, garantimos um serviço de excelência e alta durabilidade. Além disso, oferecemos serviços completos de manutenção e desinfecção de poços artesianos, poços caipiras, reservatórios metálicos e caixas d'água, sempre seguindo as normas técnicas e ambientais. Também somos especialistas em eletrodiálise reversa, um sistema inovador para tratamento de água e efluentes, garantindo água pura e segura. Confie na experiência e qualidade da Guirado. Mais de 10 mil poços perfurados com comprometimento e transparência. Venha fazer parte da nossa família. Voltando dos comerciais, o nosso convidado de honra de hoje, Reinaldo Nogueira, uma pessoa pública de um currículo invejável, e estamos aqui hoje falando da nossa cidade Indaiatuba, né, Babi? Isso mesmo, Toninho. Reinaldo Nogueira e o nosso falecido em memória, Sr. Toninho, né, o meu respeito a toda a família. Mas, na minha opinião, como já futura jornalista, né, são os melhores prefeitos que Indaiatuba teve até hoje. Quem conheceu a história do seu Toninho sabe de quem eu estou falando, e com certeza quem conhece o Reinaldo também sabe do que estou falando. Com Né? certeza. Agora, Reinaldo, eu queria saber que lição ou aprendizado você levou dessa experiência como vice-prefeito, que você carrega, vice-prefeito, que ele carrega até hoje, tanto na vida pública quanto pessoal, porque quem vê Reinaldo Nogueira, nossa, eu tenho certeza, é sempre o eterno ex-prefeito, né? O que você carrega de bom desse título? De ruim também, né? Não sei como que, porque assim, as pessoas são difíceis, né? Todos temos defeitos, né? Igual Jesus Cristo falou, atire a primeira pedra, quem não tem defeito, é mais ou menos assim, né? Responde pra gente, por favor. Eu acho que não só a prefeitura, como o meu mandato de deputado federal, federal deu para conhecer os problemas do país como um todo, né? Que é muito diversificado, um estado comparado com outro. Mas a cidade me deu muito conhecimento, né? Eu acho que uma prefeitura é mais do que 10 faculdades, porque você fala de saúde, você fala de educação, você fala de esporte, você fala de gestão, você fala de engenharia, enfim, de obras. É um complexo, né? Que você tem que participar. Se você quiser ser bom
você tem que participar de tudo e saber o que você quer para poder exigir. Então, aquela pessoa que sabe o que quer, o que deseja para o seu município, né? Ele sabe como fazer e como cobrar as pessoas que estão em torno dele, porque aquelas que não estão produzindo tem que trocar não pela pessoa, mas porque quem perde daí é a cidade. Né? Esse conhecimento para minha vida foi muito bom. Eu acho que só quem passa por uma prefeitura que pode adquirir esse conhecimento como um todo. E como gestor que eu fui da prefeitura, eu sou gestor dos meus negócios. Né? Eu tenho alguns segmentos que eu trabalho, tenho alguns segmentos com a família, tenho alguns segmentos sozinho, tem segmentos com parcerias. Então, eu acredito que hoje eu estou bastante satisfeito com o que eu faço. Falta tempo, às vezes, né? Mas é satisfatório. Eu acho que aquele ritmo que eu tinha da prefeitura, eu não tenho mais hoje esse ritmo na vida privada. Até mesmo para quê? Eu acordo 5 da manhã, faço academia até às 6, depois eu tomo um café, levo minha filha na escola, começo 7h30. Com quem que você fala hoje 7h30 na cidade? Então você fala tipo assim, ó, estou construindo uma obra. Tudo bem, o pessoal de obra entra às 7. Né? Então você vai lá administrar a sua obra, você vai olhar, você vai ver, dar seus palpites. Mas no mundo empresarial hoje você consegue falar às 9 da manhã. Né? Então eu tenho assim, eu não tenho um roteiro do dia a dia. Meu dia é diferente um do outro porque os problemas são diferentes e você tem que correr atrás dos problemas da nossa vida privada. Né? Mas se não tiver problema também não tem graça. Na prefeitura, se não tiver desafio, também não tem graça. Se não tiver o crítico, também não tem graça. Exatamente. Porque às vezes o crítico está ajudando você a se construir e a se moldar. Eu até elogio o crítico, desde que o crítico tenha conhecimento do que está falando. Porque tem muito crítico que joga pedra e fala assim, mas daí, como é que faz então? Ah, não sei. Eu falei, então não critica. Exatamente. Né? Então são situações que a gente aprende que às vezes quem está falando, às vezes eu não dou valor, porque às vezes o meu peso é muito maior, né? E se a pessoa der oportunidade para que eu possa explicar, na época quando eu era prefeito, eu sempre estava explicando e falando, mostrando e falando quando ia acontecer. Né? Então isso aí é uma das marcas que eu tive no meu governo e é uma das marcas que eu tenho no meu setor privado. Bacana. Reinaldo, hoje o setor produtivo, que é o Distrito Industrial de Indaiatuba, sofre muito com a questão do fluxo de veículos. Mais uma vez, falando de mobilidade urbana, né? Ali na altura da Rua 58, existe um projeto, a iniciativa popular, né? Está sempre falando, em construir uma ponte ali, passando por baixo da rodovia São Dumont. Já existe alguma fala, já existe alguma coisa? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não, a gente tem que ser franco. Se falar que vai acontecer, não vai. O que pode que tem aí uma demanda é fazer um viaduto ali no restaurante Casa Branca para juntar aqui na Morada do Sol, perto do Rei Pelé. Aí sim tem uma demanda que desde a minha época a gente começou a pleitear, o Gaspar pleiteou e o pleito continua com o Tarcísio. Só uma deixa. Inclusive o governador veio aqui e disse que ia construir, né? Ia mandar verba. Ele falou, já está mexendo, parece, já tem alguma movimentação ali no trevo da Unilever, que eu acho que o maior gargalo hoje. Sim. E a situação de mobilidade mais difícil, mas não é a prefeitura. Se a prefeitura pudesse fazer, já estava feito faz tempo. Pronto. Mas ali é a rodovia das Colinas, né? Daí envolve o governo do estado, tudo. Então tem o desejo de fazer o viaduto lá, que o governador sinalizou positivamente, né? O que já autorizou tem até uma verba ali do Atacadão que vai ajudar ali, que era a contrapartida deles para fazer o Atacadão lá. Agora, quando você fala em distrito industrial, lá atrás, em 2012, eu já pensei 2011, o novo distrito industrial, onde foi feito, onde tem a João Deere. E junto do distrito industrial, eu já pensei o Campo Bonito, né? Que o trabalhador está perto do distrito, não tem que atravessar a rua. Então, você vê o que é um planejamento de cidade, pensando na mobilidade urbana. E todas as avenidas que eu fiz na cidade é 3 faixas mais o acostamento. Então, você vai lá para o Campo Bonito, você vai lá para João Deere, né? Você passa ali em frente ao Xanadu. Né? Então, são obras que a gente já... tem uma que é estreita, que é de Itaici até o Vale das Laranjeiras. São 2 vias e tem um acostamento. Só que lá não tem acesso.
é os muros dos condomínios. Então, o fluxo vai tranquilo, nunca vai ter carro parado ali, só se quebrar. Né? Então, a gente sempre olhou para o desenvolvimento de uma cidade. Quando você fala de desenvolvimento de cidade, você tem que olhar para ela, como ela vai crescer, e a forma do seu crescimento não vai perder qualidade de vida. Pelo contrário, você vai dar mais qualidade de vida, você vai dar mais segurança. Então, foi isso que nós pensamos em Indaiatuba. Tanto é que no meu primeiro mandato, eu suspendi todos os empreendimentos da cidade enquanto nós não fizéssemos o plano diretor, o novo código de obras, né, e também a parte viária da cidade. Teve umas mudanças, cada 10 anos a gente faz as mudanças, né? No ano passado já teve algumas mudanças, então isso aí é prevendo o crescimento da cidade, mas isso nós tivemos a visão lá atrás para acontecer o que está acontecendo hoje. Né? Tem muita coisa que está acontecendo hoje que foi planejado lá em 2011. Muita coisa não, quase tudo. Tá certo. Planejamento é muito importante, né? Partindo para uma outra área, né? Mas também se tratando desses assuntos. Reinaldo, eu, por exemplo, comecei a fazer uma pós-graduação em políticas públicas, porque justamente não entendia muito essa área do meu colega de trabalho, o Toninho, né, de gostar de políticas e essas coisas, eu não entendia muito, então iniciei uma pós. Para você que já é do meio há muitos anos, tem uma experiência bem vasta, para quem está começando a se interessar pela política, pela gestão pública, qual conselho você deixaria? Porque eu não sou nova. A nova apresentadora já tem 50 anos, já falei mais de uma vez. É somente realmente para conhecimento, né? Mas qual conselho você deixaria para as pessoas que estão chegando agora e iniciando esse tipo de... Porque tem muita gente nova que está querendo... Gestão pública ou gestão de negócio? Políticas públicas, também gestão pública, toda essa área, né? Pública, tudo que você vai falar é política pública. Você vai falar de saúde, tem a saúde privada, tem a saúde pública. Né? Você vai falar de gestão, de administração, né? Eu acho que a pessoa pode primeiro conhecer o mecanismo, como é que funciona. Conhecendo como é que funciona, daí você vai estudar o orçamento. Porque uma coisa é querer, outra coisa é poder fazer. Tem dinheiro para fazer? Tem muita coisa que eu queria fazer, mas às vezes eu não tenho recurso para fazer. Então, o que acontece na vida privada? Eu quero ampliar meu comércio, mas agora eu não estou com recurso. A prefeitura é a mesma coisa. Tem coisas que são necessárias, tem coisas que são prioritárias, são coisas necessárias, e são aquela coisa que se você fizer hoje está bom, mas se você fizer daqui a um ano também está bom. Então, você elencar as prioridades que tem, primeiro conhecer como é que faz. Né? Conhecer. Quando eu falo conhecer de gestão pública, você conhecer de gestão, para você entrar numa gestão pública é fácil. Né? Você já administrou alguma coisa, você já tem a noção, né, do que você recebe, o que você pode gastar, dos tributos que você tem que pagar. Então, são tudo isso aí voltado para uma gestão pública, né? Que a gestão pública também, assim, falar, meu orçamento, dentro do orçamento você trabalha aí o plano plurianual, aonde nos próximos 4 anos você pega a projeção do orçamento e você faz a projeção do que você acha prioritário na cidade. Então, o conselho que eu dou, primeiro, conhecer como é que funciona. Segundo, conhecer de orçamento. E depois, no dia a dia, tem que saber pensar o que é prioridade, o que é necessidade e o que está no segundo plano. Tá certo. Muito bacana. Reinaldo, vamos falar de um assunto aqui que tem aí trazendo muita dor de cabeça para o indaiatubano. É o aumento de 11,14% da água. Eu sei que o senhor não é o prefeito, mas será qual é a justificativa do prefeito? Talvez o senhor saiba, eu não sei, não tenho certeza, para esse aumento, já que a nossa cidade passa um rio bem no meio da cidade. Nós somos privilegiados. A taxa Selic é 15% no ano. Ele deu 11%. Abaixo da taxa Selic. Abaixo dos juros que tem aí o mercado financeiro. Se você pegar, quando você faz um aumento, não é um aumento, você corrige. Quanto que aumentou o cloro? Ninguém foi ver quanto que aumentou o cloro.
barrilha, os produtos que usam para limpeza, os produtos que usam para tratar o esgoto. Só o SAI gasta 3 milhões por mês de energia. É muita coisa. Só de energia. Então, eu posso dizer que esses 11% não foi aumento, pelo que eu conheço a gestão. Esse 11% foi para corrigir os gastos que a prefeitura tem. Agora, eu tenho o SAI hoje fez mais obra até agora do que a prefeitura inteira. Né? A nova adutora que foi para lá para a Morada do Sol, a outra adutora que ligou ao Mirim, tudo que está fazendo a ampliação da ETA 1, tem a ETA lá de Itaici e muitas outras coisas que eu não estou dentro do governo. Eu sei algumas coisas que eu acompanho aí pelas notícias. Então, quando você fala assim, 11%, a correção é muito pouco. Tem muita gente que tem vazamento do registro dele para a casa dele, que descobre depois, né, que está lá gastando demais, mas tem vazamento. A prefeitura também está trabalhando num sistema de perda, né? Tem muita perda na rede. Vocês passaram ali, vamos falar ali no Parque Ecológico perto do Sumerbol. Você viu trocando toda aquela rede. Falei, pô, mas está trocando toda aquela rede? Agora vamos pensar um pouquinho para trás, um ano para trás. Quantas vezes vocês viram a máquina lá com o cano estourado? Toda vez que estoura uma tubulação da rede pública, é água tratada que está indo embora. Então, isso aí está sendo feito um trabalho muito efetivo e a tendência é aumentar para diminuir o desperdício da rede pública. Eu lembro da minha gestão, ali no Jardim São Paulo, São Lourenço, eu troquei 100% da rede, porque lá acusava 70% de perda na rede. É muito grande. Muita coisa. No Brasil, hoje, em média, 50%. Eu cheguei, quando eu saí da prefeitura, eu cheguei acho que em 36 de perda. Né? Depois aumentou, agora tem que trabalhar aí para diminuir. Trocando aí muitas redes muito antigas da cidade. Você pega o Jardim Pau Preto. Quantos anos tem o Jardim Pau Preto? Né? Eu era criança e já tinha o Jardim Pau Preto. Então, aquela rede do Jardim Pau Preto precisa trocar, do centro da cidade. É muito antiga. Então, eu posso dizer, sem meu conhecimento hoje, que esses 11% de aumento foi para corrigir o que eles usam e o custo para tratar a água e o esgoto. Né? Porque se for pensar em investimento, o aumento teria que ser muito maior. Mas está menos do que a taxa Selic que aplica-se hoje no nosso país. Então tá em Indaiatuba, não tá a explicação aí do homem que conhece muito. Tá certo. Reinaldo, você falou para a gente agora há pouco que realmente existem obras que a prefeitura não consegue realizar por conta do orçamento. Quais foram as obras ou a obra em que você esteve em toda a sua gestão em que você não conseguiu realizar por conta de orçamento? Você pode revelar isso para nós? Eu posso falar que eu não consegui no primeiro momento, mas consegui no segundo. Se eu não consegui com o orçamento da prefeitura, eu consegui com o orçamento do Estado. O meu irmão, como deputado estadual, ajudou muito em Indaiatuba, não só em Indaiatuba, a região toda, mas ajudou muito na parte orçamentária, trazendo muitos recursos, e às vezes não é só o recurso. Vou dar um exemplo. Ele trouxe o poupa-tempo. O poupa-tempo não é, se eu quisesse, eu vou pagar para ter um poupa-tempo aqui. Não consegue. Não consegue. E na época, era com cidade, tinha lá o limite de número de habitantes, e a gente estava abaixo. E mesmo assim, como deputado, ele conseguiu trazer o poupa-tempo para Indaiatuba. Então, eu posso dizer que a minha passada como deputado federal, tendo meu irmão como deputado estadual, a gente conseguiu muitos recursos do Estado. Tanto é, quando eu passei o meu bastão para o Gaspar entrou com 120 milhões em caixa. Indaiatuba arrecadou demais? Não. O que aconteceu? Esses 120 milhões estava dentro do orçamento para fazer inúmeras obras. E eu consegui recurso do governo federal, consegui recurso do governo estadual para fazer obras que eu tinha planejado com recurso próprio. Então, se não viesse aqueles recursos, eu ia fazer do mesmo jeito, porque já estava planejado. E o Gaspar entrou na época com 120 milhões, depois veio mais 50 milhões fora a correção, que foi daquela briga do BVA. Eu lembro. Né, que, inclusive, teve meus processos, tudo que eu ganhei, né, do BVA, e o dinheiro voltou para a prefeitura. Né?
Eu sofri muito em algumas campanhas que a turma falava, cadê os 53 milhões? Né? E os 53 milhões eu falava assim, é a justiça demora. Mas nós conseguimos trazer os 53 milhões de volta. Então eu posso dizer que muitas coisas eu deixei planejado. O mandato do Gaspar, eu posso falar que 90% estava planejado financeiramente, né? E aquilo que realmente precisava e ele executou, né? Então, eu posso dizer que no meu primeiro mandato já foi uma felicidade de eu terminar um lado do Parque Ecológico, né? Que eu falei que eu ia entregar esse Parque Ecológico, mas eu terminei um lado de Muito lindo, de digamos, né? Consegui começar o Hospital Dia, né? Terminei no segundo mandato, mas comecei do primeiro para o segundo mandato. A própria prefeitura, né? Que a gente trabalhou para isso aí. Então, são situações que a gente foi buscar. E no meu primeiro mandato foram muitas parcerias. Vou dar só um exemplo. Onde é a Guarda Municipal hoje na área Barnabé? Tudo aquilo ali foi construído com o dinheiro da iniciativa privada. A prefeitura não gastou R$1, porque para aprovar um loteamento, eu falei assim, ó, eu vou aprovar seu loteamento, está tudo certo, mas você vai ter um ganho com o seu loteamento. Qual a contrapartida que você vai dar para a Indaiatuba? Eu preciso fazer a nova sede da Guarda Municipal. E foi feito lá, né? E um dos empresários que ajudou a fazer lá mora aqui na condomínio aqui. Então, são situações que a gente foi buscando essas parcerias, né? Aquele anel que tem em frente à prefeitura e os lagos. Ali, quando foi feito o Esplanada, eu conversei com a Ceplan Arese, na época, e falei assim, ó, eu vou precisar, é muita viagem de terra, a prefeitura não tem condições nem de onde tirar. Dá para você caprichar na sua terraplanagem, sobrar terra e fazer aquilo lá para mim? Ele falou, eu vou deixar pronto tudo que você precisa de terra e infraestrutura, o asfalto você faz. Eu falei, ok. Então, são situações que a gente foi buscando junto ao empresariado de Indaiatuba, de todos os segmentos. Vou dar o primeiro exemplo. Deixa eu lembrar o nome da empresa, bem em frente à Toyota. Foi a primeira empresa que eu trouxe para Indaiatuba e a Praça Rui Barbosa estava desdeixada. E eu fui lá para ele e falei, vocês estão vindo aqui para Indaiatuba, seja bem-vindo, tem os incentivos da cidade, mas dá para você ajudar a gente a fazer a recuperação da Praça Rui Barbosa? Que legal. Puxa vida. Foi feito. Você vê assim, a primeira, já logo no comecinho de gestão, que a gente não tinha dinheiro para fazer coisa nova. Estava trabalhando na manutenção. Então, eu acho que a parceria nos meus mandatos foi assim uma coisa fora governo. Eu posso falar que meus 2 mandatos eu consegui mais recursos em parcerias privadas do que o próprio governo do estado e o governo federal. Então, tem que buscar. Agora, para você buscar, você tem que ter projetos, você tem que planejar, você tem que saber como conversar com as pessoas para que isso possa vir para a cidade. Isso é bom. E agora nós vamos falar do melhor bairro de Indaiatuba, entendeu? O melhor bairro de Indaiatuba hoje, Reinaldo, nós pedimos aí a intervenção do Reinaldo em nome da população. A população está cobrando muito que tem duplicado o número de assaltos, tem acontecido muitas coisas que realmente não é legal, né? Não chegou para mim isso. Não chegou para você não, mas chega para nós que mora no bairro, entendeu? Então o pessoal tem cobrado muito. E outra cobrança dos artistas. Nós tivemos o aniversário do Jardim Morada do Sol. Não teve um artista do Jardim Morada do Sol. Nós tivemos o Maio Musical. Não teve um artista. Não, teve lá, sim. Foi lá no Ela Paulista, lá no fundo. Mas ela não é do Jardim Morada do Sol. Não, mas o Paulista está dentro do Morada do Sol. Sim. Então, assim... Né? Qual o espaço maior para aglutinar pessoas? Sim. É a divisa entre o Paulista e a Morada do Sol. Mas é o bairro que mais tem artista e não deram uma participação... Não, no Maio Musical teve vários cantores, inclusive meu filho cantou. De graça. Não, sim, de graça, mas não estava lá. Teve o Renan Teixeira cantou. Também não lembrar eu não vou lembrar de todos, mas sim, teve muitos artistas aqui no Indaiatuba que participaram. Não, sim, nós estávamos lá do começo ao final. Então, os artistas pedem, entendeu? Cobra lá para o Reinaldo em TV, aí dá uma força para nós, entendeu? Porque eu acho que o sonho é um artista subir no palco daquele, porque o sonho realmente é fora do comum, né? Uma coisa realmente estrondosa, é muito bem-vindo para o Jardim Morada do Sol, mas nós, que somos do bairro, gostaríamos de ver um artista nosso ali
pessoa mais humilde subir no palco e mostrar o seu trabalho. Tá Só, certo. tem que credenciar, né? Isso aí, às Como? vezes. Tem gente que quer ganhar na loteria e não joga. Tem gente que quer ter casa própria e não faz inscrição. Tem gente que quer cantar e não vai lá se apresentar. Ó, eu sou aqui, eu canto, eu tenho minha banda, eu queria apresentar. Tem que ir lá. Às vezes, quantas pessoas vêm falar, mas você já foi? Ah, não fui. Ele foi, então como que você vai acontecer? Realmente. Então, às vezes, a falta de informação atrapalha as pessoas ter o acesso em muita coisa que a prefeitura oferece. Eu estou trazendo o que chega até a mim Tá certo. para que você pedisse que você desse uma mão para eles. Olha aí, prefeito, está escutando nossa entrevista aí, ó. Essa é a obrigação sua, não é minha. E Toninho, você acredita que encerrou a nossa entrevista? Chegamos ao final. E a Gente, gente tudo tinha que é tanta bom acaba logo, né? É, Puxa tanta vida, pergunta viu? para fazer. Bom, Rinaldo, você quer deixar uma palavra para os nossos telespectadores que estão assistindo com certeza a vossa pessoa, né? Por favor. Bom, eu que agradeço o Toninho aqui, que é Eu a segunda vez que nós estamos juntos aqui numa entrevista, né? Antes a Beba veio, depois a terceira, né? A uma foi lá atrás, lá no Sim, Lá terceira. no bairro, que eu fui lá, se lembrar onde a gente foi, quando se começou, É no... Oh, meu Deus. Colibri, Colibris, lá no Colibri. É. Então é um prazer estar aqui com você, A honra é Babi. nossa. Nossa, a honra Parabéns é minha. aí, né? Meu Deus. Entrevistadora. E a gente sempre está à disposição aí, quando convidado, para que a gente possa explicar, né? O que a gente tem um pouquinho aí de experiência. Eu tenho muito para aprender ainda. Sempre vou em alguns encontros regionais, políticos, para saber o que realmente está acontecendo, quais são as novidades. Tem muita coisa nova para acontecer, principalmente aqui em Indaiatuba, em termos de tecnologia, né? Então, o prefeito tem buscado isso aí. Então, tem muita coisa aí para acontecer. E eu fico muito grato aqui de estar participando aqui com vocês. A honra é nossa. Deixo um abraço a todos os nossos telespectadores aí que estão aí nos assistindo, né? E me colocar sempre à disposição e sempre agradecer a cada um de vocês que sempre apoiaram no nosso governo, né? Sempre apoiaram naquilo que nós falamos, porque aquilo que nós falamos, nós sempre conseguimos provar que realmente é possível acontecer. Então, eu só tenho essa gratidão, né? Desde os jovens estudantes até a minha querida terceira idade. Tamo junto, um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Maravilha.